de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? No qual a gente se inclui primeiramente velhos hábitos, hábitos destes também vícios, né? Vários vícios que a gente tem, várias coisas que a gente vai acumulando aí na vida. Mas antes, né, nós vamos, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, para que a gente possa agradecer. Agradecer por esse dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo, aprendendo, caminhando. E juntos, com muita fé, amor no coração, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E hoje nós pegamos como base, né, o livro Renovando Atitudes. Sempre que vocês tiverem uma oportunidade, quem não tiver o livro físico, vai lá na internet, sempre vai achar uma palavra assim que faz tão bem ao nosso coração. E também duas perguntas, a gente vai dar uma pincelada do Livro dos Espíritos nas questões 685 e 783. E a gente, antes de começar a ler, porque até a Regina não vai ter muita necessidade de falar, porque aqui ele é bem explicativo, ele é bem, se vocês pegarem cada palavra, a gente sente isso, e sempre tem alguma coisinha para todos nós. Lembrando que quando a gente lê uma mensagem, não é opinião, julgamento, mas é uma reflexão para que a gente possa ver o que é que a gente pode mudar na nossa caminhada. E agora, dia 15, né, vem o dia do professor, e aqui a gente vai fazer uma pequena frase de um professor. Ele falava que a educação é a arte de formar homens, Allan Kardec. Então, quando veio essa parte para a gente mudar os hábitos, né, a gente consta isso. Então, lá nos velhos hábitos, primeiro a gente vai pegar um versículo lá do capítulo 9, item 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que até teve um irmão que adquiriu hoje, está lá no capítulo 9, item 10. Aí lá você vai poder discorrer ele todo. Em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Então, tudo que, né, nos faz ficar preso àquilo é um vício. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que se refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de independência,
Outros trazem enraizada a experiência em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, então nem tudo é aqui, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional. Dessa forma, entendemos, tem alguém com o celular ligado, por gentileza, se puder desligar ou colocar no silencioso, nós agradecemos. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais desarmônicos, desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual. Porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Vale ressaltar que nossa sociedade, a rigor, é extremamente machista. Isso aqui foi quando ele escreveu, agora acho que até um pouco melhor, né? Razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que as leva a viver dentro de marcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente. Áreas frágeis da nossa alma desestruturada, aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Porque tudo na gente tem que ter tudo na vida da gente tem que ter uma coerência. Ou é falta ou é excesso. E aí o que é? Se tem falta de alguma coisa, você acaba viciando em alguma coisa. Se você tem aquilo em excesso, aquilo já é um vício para nós. E nós temos que ter o que? O caminho da coerência. Eu vou pular alguns pedacinhos porque é bem grande o texto. Pode parecer que as opções vício/dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante, porém o desconforto permanece imutável, né? Logo depois volta tudo. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências são denominados vícios autodestrutivos. É como nós falamos, não quer dizer que você não vai beber nada. Alguns realmente não podem nem colocar o primeiro gole, não é? Tem aí o AA que fala isso para nós. Agora, quem sabe medir, mas a partir do momento que você vê que não tem controle, porque às vezes não, eu tenho controle, eu bebo quanto eu quiser, será? E depois no outro dia não lembra nem o que fez. A comida é uma dependência considerada início vício neutro, para depois transformar-se em uma opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico/psíquico, né? Muitas vezes tem uns que não têm fome quando está com problema, outros já passam a exagerar, porque o alimento, tudo não é que ele é um ritual, porque quando você pega um alimento, não é a quantidade, você pode pegar a quantidade que for, mas você colocar o seu pensamento naquela hora, naquele alimento, agradecer ao Pai por ter aquele alimento, pensar só naquilo, o alimento não vai engordar. Mas o que nós fazemos? A gente está comendo e pensando lá na conta que tem que pagar, naquilo que aquela pessoa falou para nós. Eu era assim, mas depois não. Pensando, está comendo e está pensando, nossa, eu tenho que resolver isso, tem que chegar a tal hora em tal lugar. Qual que vai ser a tendência? Você não está... Porque, sabe, irmãos, o mais importante na vida da gente é a gente estar presente no momento presente. E nós não fazemos isso muitas vezes.
Nós não estamos presentes no mundo presente. A gente está ali de corpo. Mas o que é que manda? O pensamento longe. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, vê que ela está olhando para você, mas você vê que ela balança a cabeça que nem tartaruguinha, mas você vê que o pensamento dela está longe. E aí depois ela pergunta, o que você falou? E cobra da gente. Vício de falar descontroladamente. Eu já tive muito isso, tenho aos poucos, não vou falar que não falo, mas a gente vai melhorando, e todos nós podemos melhorar. Sem raciocinar, desconectando-nos no equilíbrio do bom senso. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Vamos perguntar para nós, por que nós estamos mentindo para nós mesmos? É um vício. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Não quer dizer que você, às vezes, não vai desabafar com uma pessoa. Tanto que nós temos atendimento fraterno para isso. Mas quando você só reclama, pode vir o que for, você nunca vê. Você tem 9 bênçãos num dia, aí tem uma coisa que você não considera bênção, você foca a sua atenção naquilo. Isso passa a ser um vício. Porque o nosso dia, ele é de muitas coisas boas, mas a gente acaba pondo o pensamento no que foi. Numa empresa, você resolve 1000 coisas, aí aquela coisinha que veio, e é para nós sermos testados. Porque, amados irmãos, a partir do momento que a gente procura o conhecimento, que a gente procura entender um pouco mais o que Jesus nos trouxe, não pense que tudo vira flores, não. É aí que vem o teste. Aí se você passa, o que é passar pelo teste? Não, isso aí não me incomoda como antes. O fato de nós irmos a uma igreja, vir aqui no centro, não quer dizer que a gente simplesmente, agora eu estou numa nice, mas a gente melhora assim. É um pouquinho de cada vez. E nós precisamos também não se preocupar muito com o que o outro vai nos elogiar. A gente tem que fazer um autoelogio para a gente. Uma vez a Regina aqui já falou isso com vocês. Se olhem no espelho, nossa, eu estou bem, eu enxergo, eu tenho corpo, eu tenho uma casa, mas só que eu estou triste, eu estou infeliz. Por quê? Por que eu ainda não me sinto feliz? Vejo o outro lá na casinha, lá no mato, parece que está tão bem. Mas só o fato de nós já estarmos aqui hoje, encarnados e desencarnados, nós já estamos procurando esse conhecimento. E tenho certeza, irmãos, esse vício que te incomoda, se você quiser, ele vai simplesmente desaparecer. As pessoas podem conversar com você, podem te dar um conselho, é importante? E tem um outro vício também que é muito preocupante. Tem o que reclama e tem o que gosta de ouvir só quem reclama. E aí quando alguém chega contando uma coisa boa, a pessoa até não anima muito não, né, irmã? Mas contou o problema, ela, estou aí. Haja vista no noticiário do jornal. O que é que dá mais ibope? É um vício também. A gente querer ouvir só coisas ruins. E aí a gente reclama que a vida não está boa. Vício de trabalhar, isso aqui me chamava muito a atenção, vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Toda vez, amados irmãos, isso a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu sei que muitos de vocês, o que eu estou falando novidade. Toda vez que nós fazemos alguma coisa exagerada, a gente está querendo camuflar outra coisa que não está bem dentro da gente. O que será? Isso é só nós que podemos descobrir. E mais uma vez a gente fala, a gente vai encontrar empatia, vai conversar, vai num terapeuta, num psicólogo, conversa com uma irmã, um irmão aqui, conversa com o padre, com o pastor. Eles vão colocar, muitos vão falar espiritualmente, muitos vão falar a sua opinião, mas quem vai decidir a modificação, essa transformação,
É só você mesmo. É só eu mesmo. E a gente consegue, irmão. A gente consegue, irmão. O que hoje te deixa aflito, pode ter certeza que um dia vai ser simplesmente uma lembrança, um aprendizado. Até a gente está ouvindo muito isso aí nas eleições, né? Inclusive até pus essa frase lá, a gente ouve assim, ou ganha, mas ninguém perde, né? Aprende. Só que tem uns que nem assim não aprende. Se usa muito também a frase, se não vai, né? Na doutrina nós usamos muito, se não vai pela dor, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas tem gente que nem pela dor consegue. Parece que a dor ainda deixa ele mais, porque ele passa a culpar o outro pela dor. Quando seria a hora dele parar e pensar, por que eu estou passando por isso? E enquanto, irmãos, nós estivermos pondo a culpa no outro, nós vamos simplesmente estar estacionados. A gente não volta, mas nós estacionamos. Enquanto a gente achar que o outro é culpado dos nossos sofrimentos, por exemplo, aqui tem um trecho aqui que fala que muitos vícios são condicionados, né? Muitos vícios são condicionantes, não é condicionados, eles são condicionantes. Realmente, você convive tanto com pessoas que têm aquilo e às vezes para você não ser rejeitado ou rejeitada, a gente vai qual é o termo que se usa por aí? Vai na vibe. Mas sabe qual que é a nossa maior força, amigos? Irmãos, é a nossa consciência, é saber que eu posso. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Aí aqui ele coloca alguns itens, né? Aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher a cada vez mais livre das opiniões alheias. Não vamos conduzir a nossa vida pelas opiniões alheias. Hoje a internet traz muito isso pra gente. Você coloca uma mensagem lá, 3 pessoas veem, mas aquelas 3 pessoas viram e às vezes com aquela mensagem que você colocou, você ajudou alguma coisa na vida dela, não é? E às vezes 10 mil pessoas colocam lá, 20 mil pessoas colocam um curtir, mas simplesmente passou. Combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Que a gente às vezes tem esse conceito que tem que ser, para poder ser aceito, tem que ser bom para as pessoas. Aqui não estamos falando de ser agressivos, mas se colocar, não, eu não concordo com isso, eu penso assim, e respeitar também a opinião do outro. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente respeita a opinião do outro, se o outro não respeitar a nossa, o problema não é nosso, é dele. E essa mania que nós temos sempre de achar que a culpa é do outro. Os problemas, as opiniões, sugestões, elas vão ter o tamanho que a gente quiser que tenha. E não estamos falando isso só como teoria, não. Porque a partir do momento que você coloca isso na sua vida, você passa a ter uma serenidade incrível. Não quer dizer que você não vai ter raiva, não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai ter dias de tristeza, mas só que aquilo não permanece como vício. Você não vai estar triste todos os dias, você não vai estar agressiva todos os dias. Há momentos que você dá um murro na mesa, mas depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Aí quando você vai fazer a análise, você fala, não, eu não vou repetir essa ação. Isso que é importante. Porque também, irmãos, às vezes a gente fica contendo, eu não posso fazer isso, né? Coloca uma armadura, faz uma figura como se fosse aquilo
E a coisa vai só crescendo lá dentro, crescendo. E um dia explode. Então, ser verdadeiro é no silêncio? Sim. Porque muitas vezes você não dá uma resposta para uma pessoa, você está sendo verdadeiro, você simplesmente não quer entrar naquele debate que vira embate. Então, nem sempre falar o tempo todo, querer colocar o que a gente pensa é tão necessário. É uma frase feita, né, que a gente tem aqui para falar e 2 para ouvir. O que for bom, olha, entra por aqui e põe no coração. O que não for, sai. Porque, irmãos, quem tiver que gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é. Agora também nós não podemos ir naquela frase, não, quem quiser que me aceite como eu sou, eu não vou mudar. Aí também não entendeu ainda o que Jesus trouxe aqui. Não entendeu. Porque Jesus trouxe exatamente isso. Com toda a perfeição dele. Ele não veio mostrar que ele era o superior, que ele era o perfeito. Ele veio mostrar como exemplos ao caminho que a gente pode um dia chegar. Com pequeninas atitudes. Com um olhar, com um abraço, com um sorriso. Conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre arbítrio. Cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade que já conhecemos, buscando nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos, analisando as opiniões de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecem o nosso perfil psicológico, aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais esconder de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. A palavra é essa, equilíbrio. Meditemos, pois, sobre essas ponderações que, com certeza, nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. E aí, para a gente poder completar, irmãos, a gente vai ler aqui essa pergunta, né, 685, é curtinha. Quando Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? E os espíritos respondem: sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E aí, né, Kardec, às vezes ele ainda completava, ele vai mais na mesma pergunta: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Em religião a gente não se fala em política, né? Aqui pelo menos nós não falamos, mas nós sabemos que essa caridade inclui, inclusive, porque quando nos coloca aqui, olha, a sociedade deve ampará-lo. A sociedade somos todos nós. Tem ainda 2 minutinhos, então vamos pegar um pedacinho do que o nosso professor aqui falou. O Allan Kardec, ele acreditava que a educação é uma ação essencial e primária para a humanidade e que a educação filosófica e humana é a responsável pelos progressos da sociedade. Ele também considerava que a educação deve garantir o progresso da sociedade e o aperfeiçoamento da espécie humana. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhe dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. E lá na 783 ele fala isso.
ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não progride suficientemente rápido, Deus lhe suscita, de tempo em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, muitas vezes, quando nós falamos, será que Deus esqueceu? Não, por que tudo isso está acontecendo? Vai lá na questão 783 do Livro dos Espíritos. Ao progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas quando o povo não progride suficientemente rápido, Deus lhe suscita, de tempo em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E assim, irmãos, tudo nos leva a pensar seriamente como estão as nossas opções e nossas ações. É bom para a gente poder refletir, bom para analisar, bom para modificar sempre e para o melhor. Graças a Deus. E assim, amados irmãos, espiritualidade aqui presente, vamos agradecer por essa oportunidade e pedir agora a força, o amparo necessário para dar continuidade aos nossos trabalhos na cabine de passe, na reunião mediúnica. Cada irmão que aqui hoje está possa sair melhor do que quando chegou, possa levar equilíbrio, serenidade para o seu lar, para a sua família, olhando para o seu ente querido com amor, mesmo que ele não perceba. Os nossos pensamentos são muito importantes quando formos olhar para aquele familiar, para aquele colega de trabalho, para aquele vizinho que muitas vezes nos coloca um olhar diferente, vamos retribuir diferente. Porque nós sabemos, né, irmãos, que o nosso Mestre ali está, nos amparando. Nesse momento, com muita fé, a gente faz essa prece, que não é só aqui na Casa Espírita, mas também na Católica, que agora dia 12 comemora, cada um com a sua fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. E a gente é repetitiva, né? Mas vamos pedir para que vocês continuem em silêncio, porque a energia do silêncio de vocês é muito importante lá dentro. Entre em comunhão, quando entrar também, se puder deixar o celular ou entrar com ele no silencioso, desligado, né? Que a irmã sempre coloca isso. E também a gente quer aproveitar para falar dos livros que nós temos aqui, que esses livros a gente, além de, para que vocês possam realmente aprender, a gente, se o livro, vocês podem ter certeza que o lucro para casa é muito pouco, mas o que vem, a gente quer comprar mais livros. E também temos o atendimento fraterno, né, irmã? Que é terça e quinta, e a gente vai estar colocando sempre na nossa rede social, vocês podem entrar, nós temos um Facebook, que a gente coloca essas palestras aqui, elas estão um pouco atrasadas, mas se vocês quiserem assistir palestras anteriores, Centro Espírita Harmonia e Fé, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Você que dá a